Quando se fala em fim do mundo, logo nós pensamos em desastres naturais, guerras, fome e os mais variados tipos de sofrimentos globais. Por isso, para explicar mesmo como será o fim do mundo, segundo a Bíblia, surgiram diversas posições escatológicas, e às vezes ficamos perdidos diante de tantas opções. Mas fique em paz, porque até o final desse vídeo você irá entender o que cada uma dessas posições pensa a respeito desse acontecimento tão importante. A propósito, se você já tiver escolhido uma visão escatológica, comenta aqui embaixo. E se você quer aprender a pregar melhor, ou quer começar a pregar, mas tem medo ou não sabe como fazer, eu te sugiro o meu curso completo de pregação. O link para adquirir está aqui na descrição. O texto que origina toda essa controvérsia sobre o fim do mundo se encontra em Apocalipse 20, do 1 ao 10, que em resumo fala de um anjo que desce do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende Satanás por 1000 anos e o lança no abismo, selando-o para que não engane as nações nesse período. Durante esses 1000 anos, a justiça reina, e aqueles que foram martirizados por sua fé em Cristo ressuscitam para governar com ele. Essa ressurreição é conhecida como a primeira ressurreição. Ao final dos 1000 anos, Satanás é solto do abismo e tenta enganar as nações, mas ele e seus seguidores mais uma vez são rapidamente derrotados. Ele finalmente é lançado no lago de fogo, onde se une à besta e ao falso profeta. O lago de fogo é descrito como o destino final para os ímpios, e o texto menciona a existência da segunda morte para aqueles que não estão escritos no livro da vida. Eles serão lançados no lago de fogo, encerrando assim o destino eterno dos ímpios. É principalmente sobre esses 1000 anos, o milênio, que ao longo da história da igreja tem ocorrido muitos debates, e algumas visões sobre a época e a natureza desse evento têm se sobressaído. A visão milenista recebe esse nome por negar a existência de um milênio futuro. Segundo essa perspectiva, o Apocalipse 20 já está se desenrolando na era atual da igreja, tornando o milênio descrito no texto uma realidade presente. Assim, os 1000 anos são entendidos como uma expressão figurativa para um longo período em que os propósitos perfeitos de Deus se concretizam. Eles explicam que basta você observar as expressões um tanto exageradas do texto para perceber que ele não é literal. Então, o milênio, que é agora, é um período em que a influência de Satanás sobre as nações diminuiu consideravelmente, permitindo a disseminação do evangelho globalmente. Os cristãos que reinam com Cristo por esses 1000 anos são aqueles que faleceram e já compartilham o reinado celestial com ele. Como declarado por Cristo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. De acordo com essa visão, a era atual da igreja persistirá até o retorno de Cristo, momento em que ocorrerá uma ressurreição, tanto para crentes como para não crentes. Os crentes terão corpos reunidos a seus espíritos, ingressando no gozo eterno no céu. Os incrédulos ressuscitarão para enfrentar o julgamento final e a condenação eterna. Embora os crentes também passem pelo tribunal de Cristo, esse julgamento apenas determinará os graus de recompensa no céu, enquanto os incrédulos enfrentam a condenação eterna. Após o julgamento final, o estado eterno se iniciará rapidamente, marcando o início do novo céu e da nova terra que perdurarão para sempre. Agora vamos para outra visão. Primeiro observe que o pós significa depois. Então, de acordo com esse ponto de vista, Cristo voltará após o milênio. No pós-milenismo, a visão é de que o evangelho e a igreja crescem gradualmente, convertendo uma parcela cada vez maior da população mundial ao cristianismo, até que quase todo mundo se torna cristão. Isso resultaria em uma influência cristã cada vez maior na sociedade, levando a uma era de paz e justiça na Terra, conhecida como milênio. Este período não precisaria ser literalmente de 1000 anos, e no final desse tempo, Cristo retornaria à Terra para o julgamento final. Crentes e incrédulos seriam ressuscitados para receberem seus destinos eternos, e logo depois haveria a criação de um novo céu e de uma nova terra, dando início à eternidade. Esse otimismo dessa visão está centrado na crença do poder transformador do Evangelho, porque ele é capaz de gerar mudanças poderosas no mundo. Essa posição tende a ganhar popularidade em épocas de avivamento, ausência de guerra internacional e progresso aparente na superação do mal e do sofrimento. Por isso ele enfraqueceu depois da Segunda Guerra Mundial. Mas é importante dizer que a fundamentação do pós-milenismo não se baseia apenas em observações do mundo, mas também em interpretações de passagens bíblicas específicas. O prefixo pré significa antes, ou seja, a posição do pré-milenismo diz que Cristo voltará antes do milênio. Nessa perspectiva, a atual era da igreja persistirá até se aproximar do fim, marcado por um momento de intensa tribulação e sofrimento global. Depois desse período desafiador, Cristo retornará à Terra para estabelecer um reino milenar. Durante esse milênio, os crentes que tiverem morrido ressuscitarão, unindo seus corpos aos espíritos, compartilhando o reinado com Cristo sobre a Terra por 1000 anos. Essa duração pode ser interpretada literalmente por alguns pré-milenistas, enquanto outros a consideram uma expressão simbólica para um longo período. Durante esse tempo, Cristo estará fisicamente presente na Terra em um corpo ressuscitado, governando com justiça e paz.
Os crentes agora ressuscitados e glorificados viverão eternamente na terra ao lado de Cristo. Muitos dos incrédulos que restarem sobre a terra se voltarão para Cristo e serão salvos. Alguns defensores do pré-milenismo argumentam que neste momento veremos a restauração da terra e a criação de novos céus e nova terra. Mas essa visão não é universal entre os pré-milenistas, já que a maioria defende que só após o juízo é que isso acontecerá. Seja como for, no início desse período milenar, Satanás será preso no abismo, incapaz de exercer influência sobre a terra. No final dos 1000 anos, ele será solto, unindo forças com incrédulos que formalmente aceitaram o reinado de Cristo, mas interiormente rebelaram-se contra ele. No entanto, eles serão derrotados. Após essa vitória, aí sim, ocorrerá a ressurreição dos incrédulos que tiverem morrido ao longo de toda a história, sendo apresentados a Cristo para o julgamento final. Após esse julgamento, os crentes entrarão no estado eterno. É importante dizer que o pré-milenismo ganha popularidade em períodos de perseguição da igreja, quando o mal e o sofrimento se intensificam na terra. Mas assim como no caso do pós-milenismo, os defensores do pré-milenismo fundamentam suas posições não apenas na observação dos eventos atuais, mas também em passagens específicas das Escrituras, com destaque para Apocalipse 20, do 1 ao 10, que eles leem de maneira mais literal. As próximas correntes fazem um acréscimo importante ao pré-milenismo clássico. Elas acrescentam um período de 7 anos de tribulação antes da vinda milenar de Cristo. Esses termos se referem ao momento em que haverá o arrebatamento da igreja na tribulação de 7 anos, ou seja, se será antes, durante ou depois. Essas posições estão ancoradas na análise de passagens específicas da Bíblia, principalmente Daniel 9, 24 ao 27, que faz referência a uma semana de 7 anos. Essas perspectivas também encontram apoio a períodos relatados no livro de Apocalipse, capítulo 11, 2 e 3, e 12 e 6, onde são mencionados 1260 dias, simbolicamente associados à metade de uma semana profética de 7 anos. Esses elementos bíblicos são interpretados por essas posições como fundamentais para a compreensão do time do arrebatamento em relação à tribulação. Uma característica atraente dessas posições são sua ênfase na iminência do retorno de Cristo, destacando a prontidão constante enquanto permitem uma interpretação mais literal dos sinais que precedem a volta de Cristo durante a tribulação. Vamos começar pelo pré-milenismo pré-tribulacionista. Essa posição acredita que Cristo retornará não apenas antes do milênio, mas antes da tribulação. De acordo com essa visão, a era da igreja continuará até que de maneira inesperada e secreta, Cristo retorne à terra, chamando os fiéis para si conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Em seguida, Cristo voltará ao céu com os crentes que foram arrebatados, desencadeando uma grande tribulação na terra que durará 7 anos. Só então, durante esses 7 anos de tribulação, muitos sinais previstos para preceder o retorno de Cristo serão cumpridos. Será nesse período que a conversão em massa dos judeus ocorrerá, especialmente através da eficaz evangelização liderada pelos novos cristãos judeus. Ao final da tribulação, Cristo retornará com seus santos para governar na terra por 1000 anos. Após esse período, haverá uma rebelião de Satanás e suas forças, e só então a derrota final de Satanás. Depois disso, a ressurreição dos incrédulos, o juízo final e o início da eternidade. Já para o pré-milenismo mesotribulacionista, a igreja experimentará uma parte da tribulação, mas será arrebatada antes do derramamento total da ira divina. Ele é baseado na interpretação de passagens bíblicas que falam sobre esses sofrimentos, como aquelas encontradas em Mateus 24 e Apocalipse. Na narrativa mesotribulacionista, a primeira metade do período de 7 anos pode ser marcada por eventos tumultuados, mas não será caracterizada pela ira divina intensa que é associada à segunda metade. A igreja então será removida da terra antes do ápice da tribulação, permitindo que os eventos finais se desdobrem, incluindo a manifestação do anticristo e o julgamento divino. Agora vamos para a visão mais sofrida de todas, que é o pré-milenismo pós-tribulacionista. Segundo essa posição, a igreja não será isenta da tribulação, mas Deus providenciará a preservação dos crentes durante esse evento. Após a tribulação, ocorrerá o arrebatamento, marcando a transição para o reino milenar de Cristo na terra. Essa visão destaca a ideia de que os crentes compartilharão as tribulações de Cristo antes de desfrutarem da glória eterna e do seu reino. Que Deus nos ajude. Resumindo, o amilenista não crê que Apocalipse 20, do 1 ao 10, seja literal, e por isso não acredita em um milênio. O milênio é agora. Os pós-milenistas creem que o evangelho crescerá tanto, o mundo será tão bom, que o milênio se iniciará, e assim Jesus virá no final para o início da eternidade. Os pré-milenistas creem que após um período rápido de tribulação, Cristo voltará à Terra e o milênio terá início. Os pré-milenistas tribulacionistas implementam a questão dos 7 anos de milênio e divergem sobre em que momento desses 7 anos Jesus virá.
É importante dizer que existem várias outras visões, mas elas são menos conhecidas e aqui nós focamos nas principais. Então, agora você conseguiu se decidir por uma visão ou tem tendência para uma delas? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer sua inscrição e deixar o like, e aproveita para assistir também o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Até a próxima!